Deus seja louvado. Amém. Salve, irmãos, com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Queremos meditar esta noite no livro de 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 5. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Bendito o nome do Senhor. Você vai deixar? Amém. 1 João, vamos passar. 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele nasceu. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, este livro, ele vem falando em algumas partes sobre o amor de Deus, o nosso amor a Deus e o nosso amor aos irmãos. O amor é a base de Deus. Alguém um dia perguntou: do que é feito Deus? E a melhor explicação é: Deus é feito de amor, porque Ele nos amou antes de nós o conhecermos. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. É prova de quão grande amor é esse. E Ele vem falando assim: todo aquele que crê. O que é crer, irmãos? O crer é acreditar em algo como verdade. O crer nosso tem que ser um crer absoluto. Sim, meu Deus. Ou cremos no Senhor, ou não cremos no Senhor. Verdade, Pai. Aquele que tem um dizer em cima do muro, o Senhor fala assim: que seja frio, não acredita em nada, ou seja crente que acredita com toda a sua força, porque se for morno, eu vou me trair também, terei nojo. E assim o Senhor vem mostrando o seu amor para nós. E Ele fala assim: ó, todo que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quantos aqui nasceram do Senhor? Glória a Deus. Eu acredito que todos nascemos em Deus. E aí o que acontece? Quando nós nascemos do Senhor, nasce algo em nós chamado fé. Verdade, A Pai. fé é acreditarmos naquilo que o olho não vê. É acreditarmos em algo que só o Senhor pode nos mostrar. Fé, irmão, é você dobrar os seus joelhos sem nenhuma esperança, sem nenhuma força, e o Senhor, por misericórdia, falar ao seu coração, e nós entendermos que Ele está falando conosco, porque Ele ama quando nós usamos de fé com Ele. Ele ama quando nós confiamos nele. Por que o homem confia no Senhor? Porque ele passa a crer e ele passa a acreditar. E a partir do momento que ele entende isso, que ele recebeu o chamado de Deus, a palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos. Não foi nós que escolhemos. Ele nos escolheu. E a palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor sabia quem éramos nós. E Ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo. E esse João vem falando assim: ó, todo aquele que crê
que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou também ama o que é nascido dele. Se nós amamos a Cristo, nós amamos a quem? A Deus. Porque Deus trouxe Cristo a nós. O que estava acontecendo aqui nessa época? Levantou-se uma tese que não poderia um Deus, sendo Deus, vir à terra e ter carne. E ia surgir um engano sobre o povo de Deus. Se não me engano, o gnosticismo, onde eles falavam que não tinha como o Espírito virar matéria, querendo anular a vinda do Senhor Jesus, querendo anular o preço pago. Mas o Pai, por amor, mandou o seu Filho, porque tudo que veio antes não teve resultado. O Senhor mandou muitos homens, o Senhor mandou Adão, que reprovou, e o Senhor manda Sansão, também reprovou. E aí, os homens não entendendo o amor de Deus, o Senhor manda o seu Filho, e o seu Filho chega, se apresenta, e quando nós cremos nele, nós cremos no Pai. E quando nós cremos no Filho, cremos no Pai, ele nos coloca como filho dele. E ele vem mostrando que o Filho tem que ter o amor do Pai. Porque a nossa base para servir a Deus é o amor. E ele vem falando assim para nós: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Quando nós nos casamos, nós entendemos que a partir daquele momento nós estamos sujeitos à nossa esposa, e a esposa está sujeita ao marido, e nós paramos de praticar várias coisas que o outro se sente ofendido e desagrada por amor. Nós nos sujeitamos à esposa. O marido se sujeita para quê? Para torná-la feliz e essa felicidade volta. A esposa se sujeita ao marido para torná-la feliz e a felicidade volta. Com Deus não é diferente. O Senhor nos fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como podemos amar a Deus se não guardarmos os seus mandamentos? O jovem rico chegou diante de Jesus. Ele era um cumpridor da lei, mas a lei foi ineficiente para a salvação, e Cristo vem mostrando isso. E aquele jovem achava que praticava tudo, porque ele praticava a lei, mas ele não conhecia o amor de Deus. O amor de Deus está acima disso. E aí ele fala para Jesus, ele esperou que Jesus enche a bola dele, mas Jesus não enche a bola de ninguém. A bola de Jesus tem que estar cheia. Ele é o dono da bola, como diz o ditado. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E aí, Jesus, o que me falta? Para herdar a vida eterna. Ele pensou que Jesus fala assim, não falta nada, você já faz tudo. Mas nós nunca fazemos tudo, porque somos errantes na caminhada. E aí Jesus fala, vende o que tem que dar aos pobres. Será que Jesus estava mandando ele acabar com os seus bens? Não. Jesus estava mostrando para ele que o seu coração estava nas riquezas. O seu coração não estava em Deus. E pelas riquezas ele atropelava qualquer um. Ele não respeitava os homens pela riqueza. Ele se achava melhor porque era rico. Ele se achava superior. E quando o amor de Deus chega no coração, você se sente menos que nada. Quanto mais conhecemos a Deus, menor nos sentimos perante Ele, porque reconhecemos o quanto Ele é grande e o quanto somos pequenos. Nós reconhecemos o quanto precisamos dEle para encontrar a felicidade. E a felicidade está em Deus. A felicidade não está nas coisas deste mundo, porque tudo aqui é passageiro e tudo aqui se acaba. Não há nada nesse mundo que não vai ser destruído, tudo vai se acabar. Inclusive nós, esse corpo físico vai se acabar. Tanto que quando encontrarmos com o Senhor em nuvem de glória, o corpo será transformado. Verdade.
Não vai ser essa carne que hoje morre e amanhã está vivendo. Porque é assim. Um homem se matou na quarta-feira. Até me pediram oração por ele, estava muito depressivo. E acabou sendo enganado pelo inimigo. Ele morreu na quarta, acharam na sexta, acharam pelo cheiro, já estava fedendo. Já não havia mais esperança para ele. Mas a palavra de Deus ela falou assim para nós: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A palavra de Deus diz assim para nós: se você não ama o seu irmão que você vê, se você não ama o seu irmão que você vê, como pode amar a Deus que nunca viu? E está nessa passagem aqui mesmo. Capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? O amor de Deus está em amarmos a Deus e amarmos o povo de Deus. Este é o amor de Deus. E ele fala assim para nós: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Assim como nós agradamos a esposa para ter uma convivência boa com ela, assim como o marido agrada a esposa para ter uma convivência, aquilo que não é pecado. Nós, para termos uma boa convivência com Deus, temos que agradar a Deus. E como agradar a Deus? Deus é tão bom que Ele nos dá orientação. Ouve o Espírito. Quando nos convertemos, automaticamente a conversão nos torna espirituais. Através do que? O Espírito Santo é dado a nós. E o Espírito Santo se manifesta em atitude, em pensamento, em palavras. Você não consegue mais ofender as pessoas. Se ofende, pede perdão. Você não consegue mais andar no pecado. Você pega, o Espírito Santo incomoda. Você pede perdão, se arrepende: Senhor, me perdoa. Deus te restabelece. Continua sendo filho, continua firme na caminhada, porque o Espírito Santo te atrai para Deus. O Espírito Santo é um imã que nos leva para o Senhor. Ele nos puxa para aquilo que agrada a Deus. E a partir desse momento, nós lutamos contra o quê? Contra o pecado. Porque a nossa natureza humana quer que nós pecamos. A nossa natureza humana quer que nós não venhamos para o culto. A nossa natureza humana quer que nós não oramos. Ela quer que nós praticamos o mal. Ela quer que nós pagamos o mal com o mal. Ela quer que nós reivindicamos as ofensas. Mas a natureza de Deus nos impulsiona para vir à igreja. A natureza de Deus, através do Espírito Santo, nos impulsiona para orar. Ela nos impulsiona, irmãos, para nós passar na rua e ver uma pessoa empurrando uma moto sem gasolina e falar assim: para, ajuda ele. Essa é a natureza de Deus em nós. Ela nos impulsiona para fazer o bem. Importa, não importa a quem seja, fazer o bem sempre, mesmo não recebendo nada em troca. Esse é o amor de Deus em nós. O que o irmão Robson recebeu de benefício daquele doutor foi porque o amor de Deus estava no coração dele. Talvez ele não era nem um servo de Deus, mas no momento Deus usa ele como instrumento. Vai lá, ajuda o meu filho. É assim que Deus faz. Deus fez assim com uma mula, irmãos, que não tem entendimento nenhum. Não passa ali, porque senão ele vai morrer. E a mula obedeceu e não ia. E mesmo ali espancada, o Senhor abre a sua boca e fala: se você soubesse que eu estou ungindo, né? E às vezes somos desse jeito. Nós teimamos com Deus, mesmo sabendo que o resultado final vai ser um final drástico. Mas a palavra de Deus fala assim, ó: porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não
são pesados. Sabe o que é pesado? É nós sermos escravos do diabo. Pesado é você viver nas drogas. Pesado é passar a noite na gandaia, sair de lá arrebentado e sem dinheiro. Pesado é você não ter um Senhor que fala com você nos momentos difíceis da sua vida. Pesado é você ser julgado por aquilo que você nem fez. Pesado, irmãos, é ser escravo do diabo. Pesado é ser um instrumento do mal. Sabe por que é pesado? Porque Deus vai colocar em uma balança que precisar. E tudo terá que dar conta diante do Senhor. Mas, olha o que ele diz: os seus, falando dos mandamentos do Senhor, os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que o mandamento de Deus não é pesado? Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele alegra o nosso coração. Quando ouvimos a voz do Senhor, sentimos aliviado. Quando o pecado está à porta e nós não praticamos ele, Deus nos alegra. Deus é tão bom que quando nós erramos, Ele nos dá a oportunidade de perdão. O homem condena, Deus não condena quando há arrependimento. Se você errou e se arrependeu, Deus te perdoa. Ele passa uma borracha. O homem continua batendo, mas Deus não bate mais, porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericordioso. Ele é Deus. E os seus mandamentos, o que os seus mandamentos fazem conosco? Quando praticamos o fruto do Espírito, que foi falado esses dias aqui, quando praticamos o fruto do Espírito, o bem que nós lançamos volta a nós. Você planta uma uva e colhe um cacho de uva. Você planta uma arvinha, uma arvorezinha, e você vai colher uma árvore cheia de frutos. Porque Deus trabalha com recompensa. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha abençoando o seu povo. Porque Jesus veio pelo seu povo, por aquele que haveria de achar, de chamar, de lançar o chamado, e ouve o chamado e atende a voz do Senhor, e deixa de ser criado e passa a ser filho, e deixa de ser escravo e agora é livre do pecado, e agora sente alívio, porque serve ao Senhor com alegria. Deus se alegra nessas coisas, quando nós lutamos contra o pecado. Nós não temos que lutar contra os pecadores, nós temos que lutar contra o pecado. Porque o pecado luta para tirar nós da presença de Deus. O pecado, irmãos, ele quer nos reprovar diante do Senhor. E quem é o Senhor do pecado? O inimigo das nossas almas. E todo dia ele oferece uma bandeja para nós. Faz assim, ó. Assim é melhor. Faz assim, faz assim. E aí vem as escolhas. Nós fazemos as escolhas. E mesmo fazendo escolhas, a gente é chamado por Deus, erramos também. Os homens, os grandes homens de Deus, erraram também, mas voltaram para o Senhor, porque não conseguiram ficar longe da sua presença, porque a presença de Deus traz paz ao nosso coração. Nada pode substituir a presença de Deus. Deus só quer um coração arrependido. Deus quer um coração arrependido, porque nós erramos todo dia. Aquele que fala que não pega é mentiroso. Isso está na palavra de Deus. Por mais santo que nós sejamos, sempre vamos tropeçar em alguma coisa. Quando o irmão perguntou ali, nós temos que ter essa certeza. Eu ouvi meus irmãos falar sobre isso 25 anos atrás. Ele falava assim para o meu pai: seu Antônio, meu pai não era crente, ele gostava de cutucar o velhinho, né? Seu Antônio, o Senhor tem certeza da sua salvação? Eu estava começando a ir para a igreja. Aí ele falava assim: ninguém tem certeza disso não? Ele falava: eu tenho certeza da minha salvação. Eu olhava aquilo e pensava: irmão, você é meio orgulhoso. Ele se acha, mas o entendimento não estava na minha mente, e nem no do meu pai. E a partir do momento
salvação. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nós vamos herdar o céu não é porque somos bons, é porque Deus é bom. Nós vamos herdar o céu é porque Jesus morreu para nos salvar. E nós estamos na caminhada que Ele nos chamou. Ele nos chamou para uma jornada. E Ele está conosco na jornada. E na jornada, irmãos, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter gente querendo tirar da presença de Deus. Mas Ele está conosco. Ele não nos abandona. Nós não podemos deixar de segurar a mão do Senhor, porque Ele nunca deixa de segurar a nossa mão. Nós, às vezes, no sofrimento da vida, ou na consequência do erro, soltamos a mão e nos afastamos, assim como fez o filho pródigo. Ele se afastou, e lá longe, ele entendeu que o pai que ele servia era um pai bom. E ele comeu lixo, irmãos, lavagem do corpo, o resto do resto. E aí o que acontece? O pai não foi atrás dele, não. Ele se lembrou, meu pai é bom. E ele caiu pertinho dele, eu tenho certeza. Nem que eu seja o empregado, que o empregado não é bem tratado. O nosso Deus trata nós bem. Nós que não entendemos os projetos do Senhor. Às vezes apanhamos para crescer na presença de Deus. Às vezes sofremos para crescer na presença de Deus. O trabalhar de Deus é dessa maneira. O pai bom para o filho é o pai que corrige o filho. O pai que dá tudo para o filho cria um delinquente. Vai ser sem limites. Mas o pai bom corrige. O Senhor diz: eu corrijo o filho que eu amo. Esse é o amor de Deus em nós. E Ele fala assim, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque tem muito crente que não vence o mundo, porque não nasceu no Senhor. Ele é só um frequentador de igreja. Ele não quer mudança, ele não quer crescer, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não jejua, ele não quer ser instrumento nas mãos do Senhor, porque ele não nasceu em Deus, ele só frequenta a igreja. E está cheio de gente assim. Infelizmente, vai chegar um dia e ele vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai falar: eu não te conheço. Você é apenas um frequentador de igreja. Você nunca quis mudança, você nunca lutou contra o pecado, você nunca quis servir a obra de Deus, você nunca se dispôs a abraçar o irmão que está ferido, você nunca se dispôs a perder uma noite de sono orando por aquele irmão que pediu oração, por aquela família que está sofrendo grandes tormentos. Você nunca se dispôs a ser um servo fiel, você nunca abriu mão do seu conforto para se doar para a obra de Deus, porque esse é o projeto. O Senhor nos chama para sermos filhos, para nós nos doarmos para Ele. A partir do momento que você se doa, você faz parte dele. Ele te domina através do Espírito Santo. E ele fala assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória do que vence, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Volta para a fé. Olha que interessante. Como diz o ditado, né? O mundo é redondo, volta para o mesmo lugar. Nós mudamos a palavra de Deus, irmãos, e nos esbarramos no amor e na fé. Se você tem fé, você ama Deus. Se você tem fé, você busca Deus. Se você tem fé, você acredita que a palavra de Deus é a verdade, e nós temos que andar na palavra da verdade, porque ela nos leva ao Senhor, ela nos dá direção. Não há nada mais além da palavra de Deus e do Espírito de Deus para nos direcionar a Deus. O que está acontecendo hoje? Muitas igrejas, muitas doutrinas e poucas levam a Deus. Isso é real. As igrejas fazem coisas absurdas. Eu fico pesquisando, irmãos, algumas situações que eu ouço falar. Será que é verdade? O que você imaginar que tem dentro da igreja hoje tem. Sabe para quê? Para cativar as pessoas, para servir a Deus à sua maneira.
assim: para Deus é segundo a sua palavra. Porque se nós andamos na verdade, andamos na palavra. Se nós temos fé, obedecemos a palavra. E ela é o nosso manual de fé. Não há nada que nos leve a Deus, a não ser o Espírito de Deus e a palavra. Não tem como ir a Deus se não conhecemos a sua palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Está cheio de crente raso. Deus quer que nós mergulhamos nele, para ele se revelar a nós. E Deus se revela pela sua palavra. Você lê o versículo, não entende, você começa a buscar a Deus, e ele te chama a atenção naquela passagem, e aí você fica: Senhor, o que é isso? Como pode ser isso? O bem que quero eu não faço, o mal que não quero eu faço. E Deus começa a se revelar para nós, e ele começa a nos mostrar o quanto ele é maravilhoso, o quanto a sua palavra é maravilhosa, e o quanto nós temos que depender de Deus. Porque se dependermos de nós mesmos, seremos um fracasso. Se não ouvirmos a voz do Senhor, seremos um fracasso. Talvez até bem na vida material, mas na vida espiritual seremos um fracasso. E que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma? A nossa alma é eterna. Ela vai morar com o Senhor eternamente. Ou senão será lançada no lago de fogo. E ele fala para nós assim, para encerrarmos: quem é que vence o mundo? Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem que acreditar, irmãos. Sabe por quê? Porque tem lugar que fala que Jesus nem veio à terra. Aqui estavam falando aqui, no meio do povo de Deus: olha, irmãos, 2000 anos atrás. Não pode Jesus ter vindo. Não tem como Deus virar carne. Eles queriam desmentir a palavra. E hoje nós lutamos pela palavra da verdade. Nós lutamos pelo Evangelho Santo. Porque a santa palavra de Deus nos leva a Deus. Glória a Deus. O Senhor diz assim: ó, guarda no teu coração aquilo que aprendeste do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Porque muitos baterão na porta do teu coração e falar assim: isso não tem problema, Deus não olha isso, Deus não está preocupado com isso. E Deus está assim. Deus manda nós nos guardarmos de corpo, alma e espírito. Porque Ele vai transformar o nosso corpo, vai salvar a nossa alma pelo seu Espírito Santo maravilhoso. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. O Senhor nosso Deus mostrando o amor tão grande que está conosco, dando esta mensagem, dizendo para nós: filho, me obedece, você vai me julgar. Filho, me obedece, venha para mim, eu sou o teu caminho. Muitas vezes nós saímos desse filho. Nesta noite, mais uma vez, vamos presentear com esta palavra maravilhosa que tem nos vindo, até aqui. E mais uma vez, nós não esqueçamos, você está de Deus todo aqui. Olha aí aqui. Então, nós viemos do alto do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama. E nós obedecemos a tua palavra. Sejamos obedientes. Vamos ser mais obedientes, irmãos, para que nós cada vez mais sejamos mais cuidados. Irmãos e irmãs fiéis ao Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos ainda mais fortalecermos, dizendo a Ele: sou grato. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, aproveite esse momento de louvado na Tua presença. Agora, Senhor Deus amado, em agradecimento, ó Pai, por esse mundo tão maravilhoso que o Senhor preparou na noite desse dia. Somos gratos, Senhor, ó Deus amado, pelo Senhor ter nos trazido aqui para a Tua casa, aonde valeria no coração, ó Deus, unido em uma só fé e uma só comunhão, ó Pai. Nós oferecemos
agradecemos, ó Deus, o nosso culto ao Senhor. Pai, somos agradecidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que esteve presente aqui nesta casa de oração. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, e se alegramos, ó Pai, pelo Senhor ter recebido, Senhor, a nossa oferta viva, ter recebido, Senhor, a nossa adoração, ter recebido, ó Deus, o nosso culto, ó Pai, que nós, ó Deus, apresentamos ao Senhor neste lugar, nessa casa de oração, ó Pai, entregando diante do seu altar. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelos teus servos e servas, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelos hinos aqui cantados, que o Senhor tem colocado em nossa boca. Somos gratos ao Senhor, Deus amado, pela testemunhança, que o Senhor fortaleceu os teus servos e servas, ó Pai, e veio à frente, Senhor, e falou o quanto o Senhor é bom, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, Deus, mais ainda, pela tua santa e bendita palavra, que o Senhor tem usado o teu servo e tem falado em nossos corações nessa noite, que o Senhor é amor, que o Senhor nos amou, ó Pai, que o Senhor entregou o teu Filho por nós, que ainda o Senhor ama nós, ó Deus. Por isso, ó Pai, que nós estamos alegres na tua presença, que ainda o Senhor fala em nossos corações, para que nós viemos, ó Pai amado, se aperfeiçoar mais ainda na tua presença. Ó Deus Santo, continua falando em nossos corações, ó Pai, para que nós podemos, ó Deus, dia a dia, reconhecer esse amor na nossa vida, e nós, ó Pai, retribuir ao Senhor, amando ao Senhor, amando a tua igreja, amando o nosso próximo também. Pai bendito e santo, continua, Pai, usando os teus servos e servas, Pai, para falar em nossos corações. Pai bendito e santo, Senhor, agora, Pai, despede-nos em paz até o nosso lar provisório. Continua, Deus, nos guardando, continua, Deus, nos livrando de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, como o Senhor tem livrado até o presente momento. Pai bendito e santo, te damos graça por tudo e te agradecemos no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória, glória a Deus. Deus maravilhoso. Santo Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, já vamos terminar. A gente vai ter escola dominical amanhã, que vocês possam vir participar. A presença de vocês é indispensável para que nós possamos ouvir e aprender a palavra de Deus e sermos ainda mais firmes e combatentes do inimigo, combater que quer dominando nossas almas, nossos adolescentes e até mesmo a igreja. Então, nós possamos aprender estudando a palavra de Deus, que é uma arma contra o mal. Amém? Glória a Deus. Terminando este culto de louvor a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora, para todos sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.